A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. Gente, estamos nós aqui nessa terça-feira à noite para mais um vídeo do canal Spirits. E eu espero que vocês estejam bem, que tenham começado a semana bem e cheios da alegria que realmente nos foi transmitida através de Jesus Cristo, né? Eu acho que independente de qualquer situação que vivamos, o mais importante é lembrar que Ele morreu por nós, para que nós tivéssemos liberdade, para que nós tivéssemos vida, esperanças, né? Pudéssemos caminhar com Ele, para aquilo que está escrito lá no texto que diz que para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, que nós tenhamos essa esperança da vida eterna. Amém? E eu tenho certeza absoluta que vai ser mais uma vez um texto assim que vai abrir os olhos de todos. E para você que já conhece o canal, eu peço para que continue compartilhando ou que continue anotando os textos, peça para o Espírito Santo discernimento. Agora, se você pela primeira vez está vendo os vídeos, Inspire-se é o nome que me foi passado pelo Espírito Santo para entender que a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz, que é muito importante. E quando eu falo a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz, é pelo seguinte, gente, aproveitando antes de entrar no texto, né, que vai ser trazer esse vídeo. Temos que ter em mente o seguinte: o Velho Testamento, ele foi todo ele para o povo judeu. Praticamente todo ele foi para o povo judeu. E ali, Jesus, ele não tinha existido ainda. E quando ele chega a nascer já no Novo Testamento, é porque tudo se fez novo. E tudo é dia após dia, de hoje para sempre. Não de hoje para trás. Então eu gosto sempre de chamar a atenção o seguinte: teólogos de plantão, líderes, que talvez também não leiam, mas quando você começa a ler o Velho Testamento é bênção sim, porque ele vai nos trazer a certeza de que lá no Antigo Testamento não era Deus o Pai, e que todos ali adoravam outro Deus, ou outros deuses. Como diz, né, um Deus único, mas que não era Deus o Pai. E aí, Jesus vem, ele começa o seu ministério, ele começa a sua caminhada, aí ele é perseguido, e ele morre, crucificado, e depois ele vem, através da ressurreição, a aparecer para os apóstolos novamente, e vivo, porque ele vive. Então o que eu quero dizer é que temos que entender algo muito importante. Eu falei até, inclusive, creio eu, que no penúltimo vídeo ou no último dessa série que deixamos agora há pouco tempo, que temos que nos questionar, porque o Deus do Velho Testamento, ou os deuses do Velho Testamento, ou o Deus Jeová, que era um guerreiro que foi eleito pelos judeus para ser o Deus deles, como ele podia colocar à prova, ele matava aqueles que faziam algo contra aqueles que eram os queridinhos dele, sendo que Deus o Pai de Jesus Cristo, ele não nos exige nada, ele não mata ninguém para provar a sua fidelidade. Ele poderia ter matado todos aqueles que quiseram matar Jesus, mas não matou. Ele deu seu único filho, seu filho unigênito. Não é estranho? Quando nós lemos de Gênesis a Malaquias, quantas situações em que Deus fez prova com aqueles que ele amava entre aspas, porque não se faz prova para ter apenas a certeza de uma fidelidade. E Deus Pai, ele não pediu para que ninguém fizesse nada para provar a ele, mas ele deixa bem claro através de Jesus Cristo que é o nosso coração. E muitas vezes nós vemos pessoas pregando, e aí a pessoa começa lá, irmãos, um exemplo, tá? Vamos ler lá em João capítulo 3, versículo 16, e fala, e daqui a pouco ele fala assim, então, porque lá no Antigo Testamento, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Nós não vivemos mais
o Velho Testamento. O Velho Testamento, eu creio que muito que a partir de Provérbios até Malaquias, ele, principalmente Isaías, principalmente, realmente ele começa a nos revelar a vinda do Messias de Jesus Cristo. Mas antes disso, era um Deus do povo judeu. Leiam atentamente o Velho Testamento, teólogos de plantão, doutores e mestres, né? Afirmações que são feitas para escravizar o povo, escravizar as pessoas. Porque Jesus ele não pede nenhum tipo de fidelidade, ele não pede nenhum sinal de fidelidade, a não ser a nossa, crer a nossa fé e o nosso caminhar para com ele. E lá no Velho Testamento é um tanto de pedir fidelidade através disso, daquilo, e sabe assim, é uma coisa que até hoje eu não me conformo, principalmente quando o próprio Jesus fala, olha gente, ninguém nunca conheceu a Deus, ninguém nunca viu a Deus, o verdadeiro Deus só foi revelado através de mim. Então eu pergunto, qual a dificuldade de entender que nós somos a geração pós-Jesus Cristo e não a geração antes de Jesus Cristo? Eu creio que eu vou ter que fazer um vídeo novo para poder explanar melhor tudo isso. Tipo assim, não um vídeo, um culto praticamente. E mesmo assim, vão me colocar como alguém que está na heresia. Vão me colocar alguém como que está distorcendo a palavra. Só que a visão que nos foi dada por Jesus Cristo, a leitura do texto de Mateus a Apocalipse, o entender o velho para chegar ao novo, nos faz entender o que Jesus deixou bem claro. Olha, o véu que cobriu o rosto de Moisés era para esconder aquilo que já estava acabando. Ele não queria mostrar para o povo de Israel que aquilo já estava findando. Está tudo no Evangelho. Amém? Inclusive o que eu vou trazer hoje é algo que diz assim, nos traz lá do Velho Testamento sim, porque o Espírito Santo falou para mim, é isso aqui, ó, só para você ter uma ideia, para o Novo. Tipo assim, por quê? Porque eu creio que depois de Provérbios, principalmente como eu disse Isaías, começa sim a ser revelado que irá vir o Messias, Jesus Cristo. Mas não que Jesus estivesse ali. Jesus já estava preparado no coração de Deus para vir ao mundo, mas não veio naquele momento, não veio. Jesus não tinha consciência daquilo, apenas Deus o Pai mostrou a ele. Então temos que ter muita cautela, porque ainda é pregado um Velho Testamento opressor. Por quê? Porque é opressor. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós temos ouvido, temos que tomar muito cuidado com aquilo que estamos falando, temos que tomar muito cuidado a não nos julgarmos sábios, que foi até a série que eu trouxe. Aquele que se julga muito sábio e vai lá no Velho Testamento, está sendo sábio do quê? Nós temos que viver a vida que Jesus Cristo nos trouxe, seus milagres, as suas palavras, o Evangelho. E não viver o velho. Você vive o velho? Você consegue voltar ao passado para viver o velho? Não! É hoje. E Paulo, num dos textos que eu trouxe, no último texto, ele fala, é de agora para o futuro, de agora para o amanhã. Ele não fala assim, é de agora para o passado. Enfim, então vamos prestar muita atenção nisso, gente. E chega de tanta... Eu não vou falar aqui sobre tantas coisas que estão sendo pregadas, que são mentira, porque vou ainda ser julgado. Vou ainda ser taxado de que estou falando coisas que não existem. E está tudo aqui. E se alguém me perguntar, eu provo aqui. Eu não fico igual os teólogos estudando lá na faculdade, para ter um diploma, mestrado, doutorado depois, para dizer contextos, para dizer aquilo que eles acham, porque é tudo que eles acham. Não é a verdade do Evangelho. Porque eu pergunto para vocês, aqui na Bíblia, tem alguém, Jesus está falando assim que era necessário ter teólogos? Pelo contrário, ele fala ao contrário dos doutores da lei. Então, tipo assim, não tem nada de teologia. Teologia foi um curso criado pelos homens, gente. Sabe assim? Não glorie o homem.
mas glorie ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não se glorie no seu entendimento, mas se glorie na sabedoria de Deus. Então, muito cuidado. Não viva exaltando o velho. É a mesma coisa quando eu falo muitas vezes que eu vou pregar assim, ó, que não é mais a nostalgia de dizer eu olho para os montes de onde virá o meu socorro. A realidade é eu olho para a cruz, de onde já veio o meu socorro. É isso, gente. Amém? Então vamos lá? Hoje eu quero trazer para vocês bem rapidamente, olha, bem rapidamente mesmo, porque eu vou falar a verdade, eu não gosto de ler o Velho Testamento porque não faz parte da minha vida, não faz parte da nossa vida. Não gosto e acho que é um assunto que, quando juntaram os dois livros, não fez bem para o ser humano, né? Porque fez bem para alguns que usaram de tudo como artimanha para benefício próprio, né? Então vamos lá, eu quero ler em Eclesiastes, marca aí. Todos os textos que nós vamos falar hoje. Eclesiastes capítulo 3. Eu vou ler apenas o versículo 1 e o 2, apenas o seu princípio. Então vamos lá, Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo 1 e o 2 apenas na primeira parte. Diz assim: tudo tem uma ocasião certa e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Até aí. Eu poderia ler os outros versículos, mas eu vou ficar nesse, por quê? Porque essa semana, praticamente fim de semana, eu estava aqui conversando com a minha esposa e nós lembramos, eu ouvi alguma coisa e o Espírito Santo me trouxe à tona isso, que neste texto, quando o pregador, porque quem escreveu o livro de Eclesiastes foi o filho de Davi, né? Que é chamado de o pregador, em muitas versões está lá o sábio, mas eu acho melhor não dizer o sábio, eu acho melhor sim a palavra o pregador, porque no original está escrito pregador, que é aquele que conduz, né? Que se junta. Então, tipo assim, o pregador, ele escreveu isso, com certeza já... Talvez não ele sabendo, não entendendo, mas trazendo à tona que embaixo do céu, que há tempo certo para todo o propósito debaixo do céu. Qual era o tempo para o propósito debaixo do céu? A humanidade conhecer Jesus Cristo. Jesus nascer naquela manjedoura, crescer, sair para o seu ministério, ser julgado, morto, crucificado, e depois lá na cruz ele está consumado e depois de alguns dias ele vai estar vivo novamente. Veio a ressurreição, o Cristo ressurreto. E quando fala aqui no 2, nessa primeira parte, tempo de nascer e tempo de morrer, foi o tempo exatamente. Há um propósito, havia um propósito embaixo do céu, abaixo do céu, debaixo do céu, que era o nascer de Jesus e o morrer dele. Para quê? Para que houvesse a remissão dos pecados, para que fôssemos salvos pela graça. E é muito importante porque daí a gente vai lá em João e vai em João 19, quando fala da crucificação, e depois no 20, quando fala da ressurreição. Então, quer dizer, o tempo que foi dito naquela época, de nascer e tempo de morrer, eu creio profundamente que todo o propósito debaixo do céu era Jesus nascer e morrer por nós. É nascer, sim, existe um tempo para todas as coisas. Existia um tempo para aquela situação. Qual era o propósito debaixo do céu? Jesus morrer por nós. Ele é verdadeiramente o caminho, verdade e vida. É tempo de entender que o propósito que estava definido ali em Eclesiastes, ele se cumpriu através de Jesus Cristo. Ele se cumpriu através de Jesus Cristo. Então é muito importante nós olharmos lá neste momento para o velho, sabendo que naquele momento o propósito debaixo do céu que estava sendo dito ali, o tempo de nascer e de morrer, era o propósito que Deus o Pai já havia traçado de entregar o seu único filho
em morte de cruz para que nós fôssemos salvos. Olha que lindo isso. E hoje, se Jesus é para nós verdadeiramente o caminho, verdade e vida, nós temos que viver para Ele, como diz também a palavra, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gente, eu sempre toco nesse assunto. Sabe por quê? Porque hoje nós não vemos mais pessoas interessadas em Jesus Cristo. Nós vemos pessoas interessadas em tudo que se diz respeito a deuses, menos em Jesus Cristo. Menos na verdade de Jesus Cristo. É a mesma coisa quando alguém prega lá a Antiga Aliança, Velho Testamento, e fala, é em nome de Jesus. Não, 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 não. Aqui não tem nada em nome de Jesus. Como é que você pode afirmar em nome de Jesus alguma coisa que está aqui no Velho Testamento, sendo que no Velho Testamento Jesus nem estava lá? Para pensar, gente. Eu não estou falando pelo meu diploma de doutor e mestrado em teologia. Eu estou falando pelo que está na Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo. Simples assim. E maravilhoso assim. Não há dificuldade nenhuma em entender. Basta você buscar verdadeiramente, adentrar pelas portas da verdade, a você ir para a igreja e não colocar tudo aquilo que é pregado na sua cabeça como única certeza. Você deve sim se questionar. Só que quando você se questiona e pergunta para alguém que está lá pregando, ele vai colocar como verdade o que ele pregou. E de repente o líder vai ficar muito bravo com você e vai falar assim que você está indo contra ele. Mas você tem que se questionar e questionar o que está sendo pregado, sim. Porque muitas coisas que estão sendo pregadas estão totalmente fora daquilo que é a nossa vida hoje. Por isso que quando lemos Apocalipse, começamos a entender o porquê que tudo tem acontecido nos tempos de hoje. Está igualzinho. Pessoas não querem mais saber de Jesus Cristo. É o meu eu, é o meu prazer, é a minha vida financeira, é a minha família. Se eu vou para a igreja é porque eu tenho que fazer a minha parte social, é porque tem o meu viver para com Deus. E quando sai de volta da igreja, se torna uma pessoa totalmente diferente. O tempo certo para o propósito debaixo do céu já foi cumprido. O tempo para o propósito debaixo do céu já foi cumprido por Jesus Cristo. E o que você está fazendo que você ainda não acordou para isso? Aí, alguém pode me dizer assim, mas então tá tudo errado? Tá, porque se você ler verdadeiramente o Evangelho, você vai ver que todas as coisas estão totalmente fora daquilo que é pregado no Velho Testamento. E aí fica essas coisas dentro das igrejas e que o Espírito Santo derruba, e unção do riso, unção disso, unção daquilo, e gente caindo e começa a rir, começa a chorar, e começa... O Espírito Santo não é isso, gente. O falar em línguas está bem claro lá, que para falar em línguas é um dom, mas um dom de poucos, e um dom que para se cumprir dentro da igreja tem que ter um tradutor. Eu não falo em línguas. Porque esse não foi o dom que Deus me deu. Mas aquele que fala em línguas tem que tomar muito cuidado. Porque é um tal de harabachuricanda vazio. Outra coisa. Ah, mas eles se revelam. Gente, revelação aonde? Aonde? Aqui no Testamento de Jesus Cristo, alguém faz revelação à torta e à direita por aí da vida pessoal de alguém. Não, Jesus, o que ele revelou para nós foi aquilo que nos viria como vida eterna. Agora, eu já falei isso uma vez, você quer revelação? Vai no terreiro, vai no centro espírita. Não é julgando não, porque eu vivi lá dentro do terreiro de Umbanda. As pessoas vão lá para buscar revelação. Você entende? O diabo, ele vive fazendo confusão na mente das pessoas. E o mesmo véu, e que nem como Paulo falou, o véu que cobriu o rosto de Moisés ainda está cobrindo a mente, a visão e o coração de muitos, não só judeus.
O propósito debaixo do céu foi cumprido por amor a vocês. Jesus Cristo, Deus o Pai, deu o seu único Filho por amor a você. Para que você pudesse ver, para que você pudesse entender que não é mais escrito em tábua de pedra os mandamentos, mas sim em tábua de carne, que é o nosso coração. Então, o que devemos viver? A mensagem da cruz. Qual é a mensagem da cruz? Jesus morreu, ressuscitou, para que nós tivéssemos a esperança desta vida eterna. E Ele vive. E Ele vive. E Ele vive. Ele não é como na Igreja Católica, nós vemos lá Jesus crucificado. Não, parece que dentro da Igreja Católica o povo quer ver Jesus morto mesmo. Não, Jesus ele vive, ele não está mais na cruz, ele não está apregoado. Sabe assim, gente, é muito difícil às vezes falar de uma forma suave, porque não é de forma suave que me criticam. Porque é como eu digo em todos os vídeos, você viver a verdade para Jesus Cristo e falar da verdade, não que eu seja santo, não. Eu sou falho pra caramba, eu sou pecador, eu tenho pensamentos maus, às vezes eu tenho atitudes ruins. Não existe santo, para. Não é porque de repente você foi colocado lá como pastor, não, nossa, não. Sou santo e estou acima de tudo e de todos. Não, 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 não. Sou como todos, falho pra caramba, mas se tem uma coisa que eu agradeço a Jesus Cristo é de poder ter recebido a visão da graça do Evangelho verdadeiro. Meu, a gente vê tanta coisa, a gente vê aí, tanta coisa que não condiz com o Evangelho de Jesus Cristo, que você fala assim, gente, Jesus veio para nos libertar, mas o homem nos escraviza, doutrina humana. É o que eu falei, está escrito aqui na palavra, não é doutrina humana. Não é doutrina humana. Ah, mas eu vou na igreja, porque minha igreja é uma bênção, eu tenho que dizimar e ofertar. Se eu não dizimar, eu não vou ter salvação. Para, gente! Para! Se Deus quisesse os seus bens materiais, Ele todo mês ele viria no dia do pagamento, ou os anjos viriam em nome dele para buscar aquilo que é material teu, seja dinheiro. A sua fidelidade, ela não é provada através daquilo que você dá. Não. Porque o próprio texto fala, aquele que pouco semeia, pouco colhe. Aquele que muito semeia, muito colhe. Mas dê de acordo com aquilo que está proposto no seu coração. Generosidade. Difícil entender, né? Absurdos, né? E aquela entrevista que o Caio Fábio deu num canal, que depois eu vou passar para vocês, foi perfeita quando ele fala assim que quando começou essa coisa do homem, aí virou bagunça, e virou bagunça mesmo. Virou bagunça total. Né? Dentro das igrejas você vê uma guerra por cargo, uma guerra por um ser melhor que o outro, uma guerra para um aparecer mais que o outro. Seitas, né, que ficam adorando bandeira de Israel, pastor que usa vestimenta de judeu. Gente, pelo amor de Jesus Cristo. E sobre isso eu falo, está escrito lá, Paulo falou. O povo judeu foi aquele que matou Jesus Cristo e ainda nos perseguiu para não nos permitir pregar o evangelho. Então, tipo assim, é tanta coisa simples que está aqui, ó, tá tudo aqui. Você quer exemplos? Está com dúvida do que eu estou falando? Me manda mensagem que eu provo tudo que está na Bíblia. Sem contexto teológico, humano, sem sabedoria humana. Qual é a sabedoria de Deus? Nos ter deixado os livros escritos do Evangelho. Os homens que escreveram, os apóstolos, todos eles que escreveram, nos deixaram a verdade do Evangelho limpo e o homem sujou tudo. Religiões. A humanidade, ela se dividiu em religiões. Porque as religiões são criadas sempre por um homem e tomam proporções. E é isso que aconteceu. Por que temos várias religiões? Porque o homem, pela sua ganância, juntamente com o diabo e os espíritos malignos para enganar, para fazer confusão, dividiram a humanidade em catolicismo, isso e aquilo, uma bagunça. Sendo que Deus é um só, Deus o Pai,
revelado por Jesus Cristo. Amém? Então é isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro. Anota aí os textos que eu falei hoje. Ó. Eclesiastes 3, versículo 1 e a primeira parte do versículo 2. E depois, quando a gente vai lá para o propósito de nascer e morrer, você vai lá na crucificação em João 19 e na ressurreição em João 20. Fato. Amém? E é isso, gente. Eu espero que todos possam entender o que eu falo. Eu não quero que ninguém fique bravo comigo, mas se ficar, amém. Porque eu não vou deixar de falar a verdade, porque um ou outro vai falar assim, não, mas você está totalmente equivocado, porque... Não. O Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, o próprio Deus Pai, me incumbiram de pregar a verdade. Porque quando eu já vou citar isso novamente, qual que é a tradução da palavra evangélico? Aquele que prega o evangelho, aquele que tem como obrigação transmitir a verdade. Amém? Então é isso, gente. Deus abençoe a todos. Olha, hoje é terça, quinta-feira tem vídeo, tá? É terça, quinta e sábado agora. Quinta-feira tem vídeo. E eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você puder, compartilha. Compartilha com quem precisa ouvir. E se você, que está vendo pela primeira vez, quer se inscrever, se inscreva. Fique à vontade. Se não quiser se inscrever também, amém. Né? Se quiser me excluir, eu vou ficar triste? Vou, mas tipo, cada um ouça aquele que quiser ouvir. Amém? E é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. Uma ótima noite para todos. Deus abençoe a todos. Graça e paz e valeu. Até quinta-feira. Tchau.